galera, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Set Point Podcast, o canal que fala de voleibol, liderança, construção e gestão de times e muito mais. Meu nome é César Feijão Benatti e eu tô aqui com meu brother Peter Bristotti. Tudo bem, irmão? Fala, Feijão, fala, galera. De novo, famoso caderninho, caneta na mão, bora falar de voleibol e muito mais. É isso aí. E antes da gente falar com o nosso convidado mais do que especial, vou dar um recado aqui do nosso parceiro, a Nexus Next, que é uma empresa especializada em consultoria e assessoria em negócios de todo o processo migratório aqui para os Estados Unidos. É uma mentoria completa para brasileiros em qualquer situação. Se você pensa em vir trabalhar, morar, ou mesmo investir aqui nos Estados Unidos, entre em contato com o Lucas lá da Nexus Next, que ele vai dar uma atenção especial para você. O QR Code vai ficar aqui na tela o episódio todo e é muito, muito fácil de você oh, iniciar essa jornada como eu e o Peter fizemos aqui e mudar para América, beleza? Então entre em contato lá com a Nexus Next, que eles são demais. Então, ó, apresentando nosso convidado mais do que especial, um cara super internacional de Minas Gerais para o mundo, grande Isanaê Ramires. Seja muito bem-vindo, né? Ó, eu que agradeço, uma honra estar aqui com vocês, né? Eu que já venho acompanhando as outras edições e a gente também, desde o período da pandemia aí, vem se conectando, né? Nos grupos de Verdade. estudos, tirando algumas dúvidas, trocando ideias sobre voleibol. Hoje vamos poder falar mais abertamente para outras pessoas, né? Colocar outras pessoas dentro das nossas conversas aqui. Vai ser uma honra, um prazer enorme para mim estar falando um pouco das experiências que a gente tem tido aí ao longo do tempo. Show, muito bom. Cara, eu sou muito seu fã, né? Então, falando um pouquinho aqui do seu currículo, ela começou lá no Minas Tênis Clube, depois teve uma passagem por Uberlândia, Montes Claros, trabalhou na seleção brasileira de base, daí teve uma passagem lá pelo mundo árabe, lá no Al Ain Clube, depois no Isso. Darko Laib, se eu Darko Lane. falar Darko Laib, você vai me corrigindo aí, né? Não, Porque vamos lá, esses vamos lá. nomes aí não É são tão difícil. familiares para mim. Depois voltou para o Brasil, teve uma passagem legal lá no Montes Claros, Isso, depois voltou lá para o mundo árabe na seleção do Bahrein, no Shabab Al-Ahly. Daí teve uma passagem pelo Paquistão. Olha que legal. isso. Aí teve essa passagem aí até o ano passado lá no Paquistão, Isso. né? E Na verdade, agora o Paquistão foi até o início desse ano. até o começo desse ano, tá certo. Isso. E agora comanda a seleção da Coreia do Sul. Olha que É isso legal, aí. cara. É. Nossa, muito O mundo é internacional. grande, né, cara? O mundo é grande e você tem coragem de explorar esse mundão. Olha que coisa linda, cara. Então fala aí um pouquinho da sua história, né? E conta aí como você começou no voleibol, seu tempo de atleta e depois como você entrou nesse mundo de técnico de voleibol. Cara, vamos lá. Assim, a minha história é um pouco peculiar, sabe? Eu não tive um histórico regular como todo mundo que trabalha no voleibol, não. Por exemplo, eu não fui atleta de voleibol. Minha mãe foi atleta de voleibol. Eu tive primos atletas de voleibol. Meus irmãos foram atletas de voleibol e eu jogava futebol mais ou menos. Eu era muito pequeno, então até os 18 anos ali, quando eu me alistei no exército, eu tinha 1,74 m. Uhum. Só que eu sempre brincava de vôlei com a família e quando foi chegando ali uns 17, 18 anos, eu fui aluno da escolinha de vôlei do Pelé. Então eu era um aluno de uma escola de esportes, de voleibol, e depois eu fui para o interior de Minas Gerais fazer faculdade. Eu fiz o caminho inverso. Geralmente o pessoal do interior vai para a cidade, eu fui da cidade para o interior. E Certo. nessa cidade tinha um projeto de voleibol. Até os atletas desse projeto, tem dois que são conhecidos, o Rodrigo Ribeiro, que é o segundo levantador do SADA hoje, e o Certo. Bruno Temponi, que está jogando Sim, no, sim. no Praia. Uhum. Então, assim, aí eu tive a oportunidade de começar a estagiar, trabalhar com voleibol, um esporte que eu tinha uma afinidade. E, cara, e aí eu fui, de Caratinga, eu fui para o Espírito Santo trabalhar numa equipe maior. Lá eu cheguei até a conhecer o Rodrigo Regatieri, que hoje trabalha no Minas. Ele trabalhava lá no momento. Eu tive um contato muito legal com o Alisson Ceruti, o Mamute, ele jogava na quadra, ele Sim, sim, jogava na sim. nossa equipe.
depois ele foi para a praia, lá também que eu conheci a minha esposa, a Flávia, e depois eu saí de lá por questões financeiras, o clube teve dificuldade financeira, eu vim para o Minas como estagiário, consegui entrar como estagiário no Minas. Aí eu trabalhei com o Pacome, que é uma lenda do voleibol brasileiro, é filho do seu Adolfo Guilherme. O Adolfo Guilherme foi um dos responsáveis por introduzir o sistema 5-1 aqui no Brasil, foi técnico da seleção brasileira também. Legal. Depois dali eu trabalhei com o Pacome, trabalhei com o Pelé, trabalhei com o Renato. E aí no Minas foi a grande escola assim para mim, né? Eu tive a oportunidade de estar sempre na base, mas acompanhando o adulto. Eu tive a oportunidade de acompanhar diversos treinadores do adulto Minas, começando pelo Marcos Miranda, aí o John Uriarte, depois o Marcos Miranda voltou, depois Mauro Grasso, Francoviac, Horácio, Neri. Então, assim, eu tive uma escola muito grande ali. Só cara mais ou menos, só técnico É, ruim. eu tive, Tá eu louco, tive essa só sorte lenda. de estar no lugar certo, na hora certa, para poder entrar no Minas, que foi uma Legal. coisa assim que eu desejei muito, eu corri muito atrás. E aí eu tive essas experiências, cara. Então, assim, eu tive um caminho de construção como treinador, assim, desde a primeira categoria ali da base até o adulto, passando por todas as funções. Trabalhei como estatístico também. Eu fui um dos primeiros a operar o data vôlei aqui no Brasil. Depois, assim, de forma bem primitiva, né, que não tinha muito pessoal que não tinha muito conhecimento de como funcionava o programa. Aí eu voltei para as categorias de base, depois retornei para o adulto de novo como analista, até na comissão do Neri. O Gui era o assistente, o Neri o treinador, e ali eu me aperfeiçoei mais no programa, com a ajuda do Gui e do Modenese também, quando ele estava no SESI ali. Pô, E Mais nessa gente ruim. trajetória, Só vai citando gente ruim. só vai. aí nessa trajetória eu tive a oportunidade de ir para as seleções mineiras, e aí eu recebi o convite do Marquinhos Lerbach para começar a participar das seleções brasileiras. Então, eu tive um período ali, na época que era o grupo do Marquinhos e do Percy, né, de 2005 até 2011, não, de 2011 até 2015. Aí eu saí da seleção e depois eu tive a oportunidade de retornar com o Giovanni e com o Neri, como assistente do Giovanni. Legal. E aí a gente participou dos campeonatos sul-americanos. Eu participei do campeonato sul-americano, que foi na Argentina, da geração 99, e participei também da seleção de novos. A gente fez uma etapa da Copa Pan-Americana que foi no México. E aí depois eu saí, né? Aí tive uma passagem em Uberlândia, parceria com Minas. A gente jogou a Superliga B só usando o uniforme do gabarito do Uberlândia, mas os jogos eram todos do Minas, eram os garotos do juvenil do Minas. Aí tinham diversos garotos ali que hoje estão jogando aí, o Cleidenilson, o Mike, o João Frank, o Marcos, que está agora no Farmaconde, o Juninho, que teve em Campinas e agora está não é Farmaconde mais, né? São José, eles mudaram o nome lá. Então, assim, diversos atletas participaram desse processo ali. E depois eu fui para Montes Claros numa parceria com Minas. E aí eu saí do Minas, e aí eu fui para o mundo árabe aí como assistente técnico no Alain, do NUT. E depois eu fui para o Darko Leib. O Darko Leib foi uma situação muito interessante. Quem me indicou no Darko Leib foi o Marcel Max, que está no Benfica. Ele falou assim, cara, ó, tem um clube lá no Bahrein, eu nem conheci o Bahrein, cara. Tem um clube no Bahrein, o clube é pequeno, mas ele tem projetado muitos treinadores. E o Chuan, que tinha passado por lá, tinha tido muito sucesso. O Nut tinha passado por lá, tinha tido muito sucesso. Ele hoje está rodando o mundo árabe aí, o Nut. Então, eu acho que é o brasileiro que está mais tempo no mundo árabe. E aí eu encarei o desafio, fiz um bom trabalho lá, com equipe com um orçamento bem modesto. E aí eu tive o convite de ir para a seleção do Bahrein. Eu fui para o Bahrein antes de retornar, para a seleção do Bahrein antes de retornar para a MOC. Aí, como estava naquele período de pandemia, eu pedi para retornar para o Brasil, pintou o convite de MOC, para ficar mais perto da família por conta da pandemia. Aí as coisas não andaram como eu esperava em Montes Claros. Aí eu recebi o convite da seleção do Bahrein para voltar de novo. E aí a gente construiu uma história de resultados assim expressivos que não eram, faziam parte do histórico do Bahrein. A gente ficou em terceiro lugar na Copa da Ásia, ganhando o terceiro lugar da seleção da Coreia.
E aí depois eu tive a oportunidade de ir para o Shabab, mais por conta de situação financeira, a proposta era uma proposta assim, financeiramente muito boa. E depois eu tive o convite do Paquistão, e o Paquistão já sabia que era um time muito bom, todo mundo tem um receio assim pelo nome, né, cultura diferente, mas eu já sabia que o time era muito bom e que eu poderia fazer um belo trabalho que ia me dar a oportunidade de ir para mercados maiores, que foi o que aconteceu. A gente teve uma participação muito interessante no Campeonato Asiático, e depois a gente jogou os Asian Games, que é como se fossem os Jogos Pan-Americanos, só que da Ásia ali, a sexta maior competição esportiva do mundo. São 72 países, a estrutura, cara, a estrutura de Olimpíada. E os países asiáticos dão muita importância para essa competição, porque nem todos eles competem de igual para igual com as maiores potências esportivas na Olimpíada. Então, eles dão muita importância e a gente fez um resultado muito interessante. A gente ganhou da Coreia nas oitavas de final, e a Coreia já tinha a tradição de, em 62 edições consecutivas, sempre estar no mínimo na semifinal do torneio. E aí a gente veio com o Paquistão, a situação com uma equipe com menos estrutura, né? Pouco conhecida, assim, com pouco nome. E aí a gente fez o resultado legal contra a Coreia e depois pintou a oportunidade de eu ir para a Coreia. Aí os caras falaram, não, a gente não vai perder desse cara de novo, não. Traz ele pra gente. Foi exatamente o que aconteceu, cara. E assim, Sensacional. e Muito hoje bom. eu estou muito feliz na Coreia, é um país que tem uma cultura esportiva muito grande, né? Gigante, Assim, é. eu fico lá em Seul, hospedado perto do Parque Olímpico, da Olimpíada, né? Da edição Uhum. da Olimpíada. E a chama olímpica está acesa lá até hoje, cara. Cara, que Desde o legal. último jogo dos Jogos Olímpicos. Bacana. Então, assim, é um ambiente muito inspirador, sabe? Eu tenho comigo esse sonho ainda de participar de uma edição de Jogos Olímpicos. Então, ali é um Ah, lugar que me inspira muito de estar buscando esse sonho aí. que legal. E estamos na trilha, cara. Eu É isso acredito aí. muito que vai acontecer. Legal. E a gente vai explorar mais Vamos lá. essa parte, né, das seleções nacionais do Bahrein, Perfeito. do Paquistão, da Coreia, mas antes vamos falar da seleção brasileira aí de base, né, Pita? É, Vamos lá. vamos falar, né, sobre sua carreira como técnico, cara. Então, a gente sabe no Brasil é muito comum, e talvez pela maior quantidade de oportunidades, que a maior parte dos técnicos comece pela base. Conta aí Perfeito. pra gente, na sua experiência em categorias de base, como é que foi o começo para ser coach de categorias de base? Quais foram os seus desafios? Conta umas histórias aí pra gente. Cara, eu acredito que por eu não ter sido um atleta, né, esse processo de eu passar por todas as etapas das categorias de base foi fundamental para eu atingir o nível que eu estou hoje como treinador. Então, assim, as categorias de base para mim foram um grande laboratório onde eu pude aprender com muitos erros, com muitos acertos e sempre com a inquietude de buscar me desenvolver para entregar o melhor para as minhas equipes, para sempre estar formando os atletas para o clube, né? E sempre também estar entregando atletas para a seleção brasileira. Eu iniciei num clube muito tradicional, que é o Minas, e eu cheguei lá num período que a gente tinha atletas na seleção brasileira e depois a gente passou muitos anos sem ter atletas na seleção brasileira. Então, assim, isso aí me provocou a inquietude de buscar entender o porquê, sabe? Por que que os atletas femininas não vão mais para a seleção brasileira? Então, aí que eu comecei a me desenvolver bastante como treinador. Eu fui ver os padrões técnicos, padrões táticos, padrões físicos, o que que a seleção brasileira requisitava de um atleta para estar jogando em nível internacional. Então, foi aí que eu comecei a me aproximar do Marquinhos, do Percy, para entender todo esse processo e tentar aplicar isso no clube de forma com que a gente voltasse a entregar atletas para a seleção brasileira. E foi um processo bem curioso, porque eu tive que convencer o clube da importância de realizar esse tipo de processo dentro do clube. Porque eu, como o Minas é um clube muito tradicional, já tinha aquela coisa do modelo Minas tenista. Então, assim, para tentar convencê-los de fazer mudanças, foi um caminho árduo, assim, mas a partir do momento que os nossos atletas foram chegando na seleção e ficando, isso daí
gerou credibilidade para a gente avançar nesses processos, sabe? Então, a gente depois, é, sentando assim, o nosso grupo de treinadores, a gente chegou num consenso aonde a gente criou uma metodologia que era do Minas, mas que entregava também situações que eram importantes para que os atletas chegassem à seleção brasileira. Cara, foi um processo passo a passo. O primeiro atleta que chegou depois de muito tempo foi o Lucarelli, aí depois foi o Otávio, o Flávio, e a gente tinha uma tradição de entregar muitos centrais, cara. A gente tem uma escola muito forte de bloqueio no Minas, sabe? Sempre teve essa escola através do Sérgio Veloso, que hoje não está lá mais, mas a gente tinha um processo pedagógico muito bem estabelecido do que era bloqueio para as categorias de base desde o início ali do hoje mudou, é tudo sub, né? Na nossa época era pré-mirim, mirim, hoje é sub, se eu não me engano, o pré-mirim hoje é sub-15. Então, eu acho que era dali até o sub-19, né, que era teoricamente a última categoria para chegar no adulto. A gente tem o sub-21, mas com muito poucas equipes. Então, no Minas considerava-se que para estar no sub-19 tinha que ser os atletas que chegariam, é, teriam uma probabilidade maior de chegar no adulto. Então, assim, cara, esse desenvolvimento foi muito feito através disso e sempre buscando fazer o que era melhor para o atleta, o que era melhor para o clube também, né, para a formação dos atletas, sempre buscando também a parte, não só a parte técnica e tática, mas a parte de liderança também, e a parte de formação integral do atleta, sabe? Eu tinha muita preocupação de como era a vida dos atletas fora das quadras, quais eram as necessidades deles emocionais, assim, por né, muitos atletas longe de casa. Eu tinha muita preocupação de buscar com que os atletas aprendessem uma nova língua, que os atletas se interessassem por educação financeira, porque eu via muitos deles assim irem para o adulto e começavam a receber dinheiro, não sabiam como gastar o dinheiro, como investir o dinheiro. Então eu sempre tive essa preocupação deles estarem procurando essa formação integral, assim, sabe? Não só a parte técnica mesmo, mas se tornar homem, né? Se tornar um cidadão assim de bons princípios, valores e com condição de construir uma vida, né, cara, através do esporte, né? E aqueles que não conseguissem seguir no profissional estavam com um caráter ali formado, com alguns valores que ah, poderiam buscar outras possibilidades. Por exemplo, vários deles hoje passaram aí pelos Estados Unidos nas universidades e até no Canadá também. E alguns se formaram, são grandes profissionais de outras áreas, outros se formaram aí nos Estados Unidos, estão jogando profissionalmente em outros países. Hoje eu estou vendo aí os atletas todos aí com família também, então assim, eu fico muito grato por isso. E a gente começou com poucos atletas nesse processo, depois a gente chegou a última passagem minha ali no Minas, 2017, o nosso grupo de trabalho, né, nós os treinadores, a gente, em todo o processo de seleção brasileira, a gente chegou a ter 12 atletas nas seleções Caramba, brasileiras, que no maravilha. mesmo ano. Então, assim, foi um case de sucesso e o Minas continua com essa tradição, né, de entregar atletas para a seleção brasileira. Eu já, no outro lado da moeda, dentro da seleção brasileira, eu aprendi muita coisa, cara. Tinham dois mestres lá, assim, que o Marquinhos e o Percy, cara, pessoas sensacionais, assim, com ideias bem claras do que é o voleibol, sabe? O Percy é um cara que tinha muito conhecimento, tem muito conhecimento dos padrões internacionais, né, cara, do voleibol. Então, eles sempre estavam à frente, assim, de prever as dificuldades que o voleibol ia passar. Essa crise que a gente está passando aí agora de escassez na seleção masculina de atletas, cara, essa crise já era prevista há muito tempo, sabe? Tanto que o Percy e o Marquinhos, junto com a gente tinha algumas atividades criadas por eles de fazer reuniões e clínicas com treinadores, de buscar mapear os talentos que tinham no Brasil inteiro, sabe? Uma das coisas que me fez entrar na seleção é que cara, eu sempre fui muito inquieto. Eu sempre quis ajudar o estado de Minas Gerais, sabe? Então, assim, eu jogava contra as equipes, eu sabia que tinham muitos atletas ali que eu não tinha condição de levar para o Minas, mas que a seleção brasileira não tinha conhecimento.
Então eu fazia um mapeamento geral, cara, de todos os atletas que tinham aqui no estado e sempre entregava para o Marquinhos todo ano. Olha, cara, olha esse atleta aqui, ele não está no Minas, não está no Sada, mas olha esse cara aqui. O Mike foi um desses, sabe? Então, assim, isso aí me ajudou a entrar na seleção, esse interesse pelo voleibol, assim, de estar desenvolvendo o voleibol, né, de estar militando o voleibol, assim, na forma integral mesmo da coisa, que me ajudou muito a integrar as seleções brasileiras, e ali eu aprendi muita coisa, cara. Por exemplo, uma coisa muito interessante que a gente já tocou nesse ponto, é a questão de autonomia dos atletas, né, para fazer as coisas. No Minas, a gente tinha uma política de ser muito ético, assim. O atleta tinha que ser muito certinho, sabe? Educadinho. E aqueles atletas que às vezes tinham um pouco, personalidade um pouco mais forte, a gente, pô, esse garoto aqui é muito marrento, vamos acabar com a marra dele aqui, tem que entrar no formato do perfil do clube. E lá na seleção eu já comecei a aprender que a gente precisava de ter, vou usar o termo que o Marquinhos Lerbar usa, que é os atletas com arrogância interior. Sabe? Que são os meninos que têm a personalidade mais forte, que são os meninos que vão decidir o jogo ali, cara. E realmente é isso que acontece. Os meninos que têm aquele acreditar que ele é bom, sabe? Que ele é capaz de fazer, isso aí tá dentro da personalidade. Depois, com o tempo também, no Minas, eu fui levando isso. Falei, cara, eu acho que a gente não pode amarrar muito os garotos, senão a gente tem que começar a dar um pouco mais de liberdade para eles usarem o melhor deles dentro da característica deles, né? Isso aí foi um aprendizado muito grande lá, cara. Então, assim, aprendi muito de parte técnica, principalmente parte técnica, né, cara? A escola brasileira é uma escola muito técnica, né? Hoje até já mudou muita coisa, mas eu aprendi muito ali da parte técnica, dos conceitos, assim, técnicos e das características, né, que a gente precisava ter, dos padrões que a gente precisava ter para ter sucesso no nível internacional. Isso aí foi uma coisa que me marcou muito, assim. Cara, muito legal. Já vou aqui, então, passar ou vamos rever algumas lições dessa sua primeira fala. Eu acho que a primeira tá na nossa cara, assim, que é a tradição do Minas Tênis Clube de formar não só atletas, isso a gente já sabe, historicamente no Brasil, mas de formar técnicos, técnicos Exato. de qualidade também, como você, né, cara? Então, talvez seja um case de sucesso para outros clubes no Brasil, aprenderem qual é o modelo de gestão, qual é o modelo, né, de treinamento, de liderança que o Minas tem. Eu sei que o Minas tem um departamento de ciência do esporte dentro do Sim. clube. Pô, é um E diferencial isso, muito grande do clube. isso é uma coisa muito, muito legal, muito importante. E outra coisa que você me disse é essa sua inquietação que você teve quando o Minas ficou, não sei quanto tempo sem ter atletas na seleção, né? Ah, cara, Ficou, foi em torno ficou, assim de ficou um tempo, uns né? seis, 7 anos assim, E é o que é bastante tempo para um clube do para um tamanho do clube do Minas, porte né? do Minas. E, perdão. E como existe talvez essa distância entre os clubes e os clubes formadores, se existe essa distância entre os clubes formadores e a seleção, imagine os clubes menores que o Minas, os Ah, projetos de prefeitura. com certeza. E outro dia a gente estava conversando e eu falei assim: imagine se nós tivéssemos uma, eu não sei se uma cartilha, mas um modelo feito pela Confederação Brasileira para os treinadores de base, para os professores. Veja, nós precisamos que os nossos atletas na seleção brasileira, atletas de nível de seleção brasileira, precisam apresentar essas características, sejam físicas, porque, vamos lá, biotipo. Se a gente tiver essa estrutura de biotipo, Então, é assim, ó, mais fácil da gente fazer é, os técnicos ficarem com os olhos abertos, né? Diga desculpa lá. até eu vou te interromper um pouquinho, eu te peço desculpa, mas era exatamente isso que o Percy e o Marquinhos fazia, cara. A gente ia para os campeonatos brasileiros de seleção, a gente ia para a Taça Paraná, para as competições locais, e a gente apresentava isso. Quando eles não iam, era um de nós, ou eu, o Alegrete, o Cadillac, ou o Zene, era um que tinha que passar isso para frente, sabe? Eu Uhum, acredito que teve uma. O processo foi interrompido por uma situação política.
E você vê hoje, por exemplo, o Percy está dirigindo o trabalho no Egito, cara, e eles tiveram um resultado agora nesse Mundial Sub-17 melhor que a nossa seleção. Então você vê que é um profissional que sabia o que estava fazendo. Ele é 7 vezes campeão mundial. Cara, se a gente for comparar, é o Zé Roberto e o Bernardinho das categorias de base, cara. Sem dúvida, Exatamente. com certeza. Entendeu? Então, Exatamente. assim, eu acho que a gente tem isso, a gente precisa retomar esse processo. Exato. Entendeu? Eu acho que Então, a gente se a precisa gente tiver retomar esse processo. esses padrões, mas esses padrões eles precisam estar disponíveis, né, para todos os técnicos Exato. brasileiros, não A, somente para os técnicos de seleção a estadual. acessibilidade, né? Eu também concordo. Clicar lá no site da seleção, da CBV e achar quais são os Isso. padrões e ter essa aproximação, Excelente né? ideia. E isso, inclusive, e seria o meu projeto de mestrado se eu tivesse continuado no Brasil, mas isso é um papo para outra hora. Uma outra coisa que ficou muito interessante que você disse é o alinhamento dos objetivos da seleção, do Exato. clube e do atleta. Exato. Então, é possível a gente ter lá um atleta que tem um sonho de se tornar profissional e seguir adiante, mas também que sirvam aos objetivos do clube e, por que não, da seleção nacional. E a última Exato. coisa, que eu queria falar dessa parte da base é o seu interesse por ter os seus atletas, e você disse aí, né, se tornando homens, né, essa parte da educação financeira, ao aprendizado de línguas, né, olha, são duas coisas que abrem um universo de possibilidades, né? Exatamente. Então, nós, mais uma vez, aí eu vou puxar a sardinha para os professores da base, é muito mais do que voleibol, é muito mais Não, do que muito mais. voleibol. Nosso trabalho é ampliar esse leque de possibilidades para os nossos atletas e ficar ligado nessas coisas do além da quadra também. Muito, muito legal. Isso aí. Muito E, bom. É, mas, cada. Desculpa, manda desculpa. ver, Feijão, manda Não, ver. não, continua, continua, finalizei. Não, era isso, era isso. Pode Não. falar, manda ver. Não, eu ia falar que tem muitas lições, cara. Essa última me chamou muito a atenção, porque é uma coisa que a gente fala sempre, né? De que o voleibol é muito mais do que voleibol. Exato. Nosso trabalho vai muito além da quadra, muito além da quadra. E as pessoas que têm esse interesse em desenvolver o ser humano de maneira holística, né? Não só como um atleta de voleibol, esses ganham meus respeito completo, tá? Não tem nem que falar nada. Assina embaixo e acabou. Cara, o Feijão, e a gente vai ter oportunidade, com certeza, de falar das seleções aí para frente, das seleções as Uhum. quais eu trabalhei, e eu levo isso também para o universo do adulto, cara. Porra, E, sem dúvida. e Exatamente essa era a minha respeitando próxima todos os pergunta. níveis, cara, você consegue um envolvimento muito maior dos atletas quando você tem esse tipo de atitude, cara. Sem Quando dúvida. você coloca eles como responsáveis pelo processo. Porra. E aí, E, cara, assim, os resultados, as experiências que eu tenho tido trabalhando dessa forma, sabe que é uma forma natural para mim, é uma forma com a qual eu acredito. Cara, eu tenho visto diversas transformações assim que você fala assim, cara, o voleibol, o esporte é uma ferramenta incrível. Basta a gente sensacional. colocar a energia e o foco certo na direção certa, sabe? Então, assim, cara, isso aí para mim é o que é o diferencial do esporte, sabe? É a magia Guarda, é a guarda. mágicazinha do Aham. esporte. É, Guarda essa pro final, hein? Guarda é, essa mensagem a mensagem de peso pro final, porque a gente tem essa pergunta lá. Naê, vamos seguir então aqui, ó. Você trouxe para a Bora gente lá. várias lições que você teve no início da sua carreira com técnicos. E aí, quantas lições? E aí, mais uma vez, o ambiente onde a gente está inserido aí, nos forjando, né? Você teve a oportunidade aí de estar num grande clube, num ambiente propício para essas lições, para esses aprendizados. Mas em algum momento, você se tornou auxiliar de equipes adultas e aí head coach, né, técnico principal. Como é que foi essa transição para se tornar o chefe de né, o cabeça de um projeto de equipes adultas aí? Quais foram os desafios? O que você tem para dizer para gente? Cara, assim, com certeza, quando a gente muda de nível,
e quando a gente tem desafios novos, a gente sempre tem algumas inseguranças, né? Isso faz parte. Agora, o que me dava, assim, segurança dentro dos diversos questionamentos foi todo o preparo que eu tive nas categorias de base. Legal. E sempre eu tive presente nas equipes adultas. Por exemplo, eu fiz parte da comissão técnica do último título masculino do Minas, na Superliga. Então, assim, eu tive uma vivência ali, cara. Foi uma equipe que ficou 22 jogos sem perder. E com um atleta assim, o Samuel na época voando, o Roberto Minuzzi, o Rafinha, o Serginho, o Ezinho. Então, assim, o Jardel, o Alberto eram caras que. Timaço. Então, assim, depois eu tive a oportunidade de trabalhar na CT, o Nauber jogando, cara. Trabalhei na CT, Douglas Chiarotti iniciando o processo dele na CT também. A gente dividia quarto. Cara, quantas experiências ali eles foram me passando, sabe? E como eu tive um processo do Minas num período muito vencedor, a gente fazia muitas finais ali com a CIMED, né? E eu via muito como que os treinadores comandavam esses atletas de altíssimo nível, assim, sabe? A parte de liderança. Então, eu tinha a oportunidade de replicar isso, lógico, guardado as proporções, as devidas proporções, das minhas equipes de categoria de base. Então, era um laboratório muito legal, cara. Eu via ali em cima e eu tinha a minha equipe. Então, eu ia, pô, isso aqui é legal, isso aqui não é legal. Você aprende o que fazer e o que não fazer, né? Então, quando chegou o momento, cara, o Bernardinho fala um negócio muito legal, que você se motiva pelo amor ou pela necessidade. Quando eu saí do Brasil, eu tive a necessidade de sair, porque eu não tinha opção. A minha única opção era sair do Brasil, cara. Eu não falava inglês, eu fui no escuro, assim, a segurança que eu tive é que eu fui a primeira oportunidade para ser assistente. Então, quando eu fui para os Emirados Árabes para ser assistente do NUT, eu não sabia inglês, cara. Eu estudava, e como é um país que tem uma peculiaridade de que não se treina de manhã e de tarde, se treina só à tarde, eu passava as manhãs pelo menos 5 horas do meu dia estudando inglês, sozinho. Entendeu? Então, é necessidade, cara. Eu fui pela necessidade. Aí eu perdi, a gente perdeu uma Copa no Alain, lá no mundo árabe tem muito, eles são muito resultadistas, né? Você perdeu, manda todo mundo embora, cara. Os caras mandam embora, contrata jogador, contrata comissão técnica. Perdeu uma Copa no início do ano. Cara, eu tava de mala pronta para voltar para o Brasil, comecei a disparar mensagem para os meus amigos, ó, galera, tô sem posição, se alguém souber de alguma coisa. E o Marcel me indicou pro Darko Leite, falou, ó, cara, é um clube pequeno, tem pouca grana, você vai ser técnico de uma equipe adulta que disputa campeonatos importantes. O processo de treinamento lá já é diferente do que nos Emirados, se treina de manhã e de tarde, já é mais próximo do que se tem no Brasil, mas você vai ter que ser técnico do sub-18, do sub-16, tem que ser o estatístico, preparador físico, tudo. Eu falei, vamos embora, cara. Era necessidade, não tinha para onde correr. Então, assim, eu fui assumindo essas responsabilidades como head coach na necessidade de estar empregado, na necessidade de trazer comida para dentro de casa, né? Tenho 3 filhos, família, todo mundo dependendo. E na coragem, né, cara? E aí você entra no modo de ter que ter sucesso dentro da situação da dificuldade, sabe? E ali, a preparação que eu tive no Minas foi muito importante, porque no Minas eu já tinha certa pressão por resultados também dentro do trabalho. Então, e como o Minas me forjou a ter uma metodologia de trabalho, eu sempre fui inquieto, sempre busquei informação, eu me senti preparado naquele momento para assumir, dentro da necessidade que eu tinha, né, assumir a primeira equipe como treinador e colocar meu trabalho em prática, fazer o que eu acredito. E desde que eu assumi essa posição de ter que sair do Brasil, eu assumi um compromisso comigo mesmo, de que eu ia sempre fazer o meu melhor e que, independente das pessoas com as quais eu trabalhasse, eu sempre ia fazer o que eu acreditava. Porque eu sempre tinha que deitar, colocar a cabeça no travesseiro, independente do resultado, se foi positivo ou negativo, eu estar satisfeito comigo mesmo de que eu fiz tudo o que eu acreditava.
porque a pior sensação que se tem no esporte, assim, que eu já presenciei, que eu já vivi, é você tentar agradar A ou B e depois você ter aquele arrependimento e falar assim, cara, eu devia ter feito o que eu acredito. Então, quando eu saí de casa, eu falei, cara, independente do que acontecer, eu vou fazer o que eu acredito. E tá aí, cara, a gente está colhendo frutos aí, sempre buscando me aperfeiçoar, né? Tenho o espírito de aspirante aí todo dia, eu acho que eu tenho que aprender mais, então sempre estou procurando aprender mais, desenvolver mais os meus sistemas, a minha metodologia, para estar mais próximo do alto nível possível, para ter os resultados que vão projetar tanto as equipes que eu trabalho para patamares superiores, tanto a minha pessoa como um treinador em outros níveis. Espetacular. Antes de passar pro feijão, eu tenho uma última pergunta e acho que vai ser rápida. Vamos lá. O que que você tem para dizer para os técnicos e técnicas de voleibol no Brasil com relação a aprender uma língua estrangeira, aprender inglês? Precisa estudar inglês? O que que você acha? Cara, não se precisa, é necessário, entendeu? Primeiro que eu vejo assim, a internet hoje a gente tem acesso a tudo, mas praticamente todo o conteúdo de voleibol que se tem na internet está em inglês, cara. Então, assim, se você quer ter acesso os principais conteúdos, os principais treinadores, cara, você tem que se comunicar em inglês. E o mais importante que eu acho, Peter, assim, o meu inglês com certeza não é o mesmo nível de inglês que vocês têm, mas muitos brasileiros acham que você tem que ter um inglês perfeito. E a gente precisa, no início, se comunicar. E eu estando fora do Brasil há muito tempo, eu vejo que as pessoas que têm um conhecimento de inglês superior ao meu, eles me respeitam quando eu cometo algum erro, porque eles entendem que eu estou tentando me comunicar. E Exato. elas querem saber o que você está falando, independente do seu Aí. nível. E Então, essas assim, eu pessoas acho que esse é, provavelmente passaram pelo mesmo processo. entendeu? Então, assim, esse é o primeiro passo, cara. Eu converso com vários treinadores hoje, treinador top 5 do mundo. E os caras não têm o melhor inglês do mundo, mas a gente consegue se comunicar, entendeu? Então, assim, eu acho que o primeiro ponto é necessário. Segundo ponto, não ter receio de errar, sabe? Tentar se comunicar. Porque a gente fica esperando, às vezes, ter um inglês perfeito para falar, cara, e não é assim que se desenvolve, sabe? É o contrário, né? A Como gente no, precisa falar para Contrário, melhorar o inglês, exatamente. né? exatamente, por exemplo, como Exatamente. no voleibol. Você não precisa ter a manchete perfeita para começar a jogar voleibol, você não precisa ter o ataque perfeito para começar a jogar voleibol. Você vai tentar. E vai na tentativa Exato. e erro, cara. E a gente nunca Perfeito, perfeito. sabe quando a oportunidade vai aparecer e quantas Pô, oportunidades não podem não ser perdidas porque a gente acha que não sabe o suficiente ou realmente não estudou, não foi atrás, né? Então se cara, prepara que quando o cavalo passar, tá pronta. e o mundo é muito grande, cara. Tem muita oportunidade. Você É que o isso Tem aí. diga, né? muito... Nossa, cara, hoje, assim, a quantidade de network que eu consegui fazer, assim, fora, e uma coisa que eu procuro sempre fazer aquela corrente do bem também, sabe? Cara, a quantidade de profissional que eu já tive a oportunidade de contribuir de alguma forma para ir trabalhar fora também, sabe? Eu sinto muito feliz e muito grato porque eu fui um cara que fui muito ajudado. Em toda a minha trajetória, eu sempre tive a ajuda de várias pessoas, sabe? Então, eu sempre procuro retribuir isso também. Então, sempre quando pinta algum profissional assim que pede ajuda, que eu vejo que o cara está interessado mesmo, que está a fim de aprender o inglês, que está a fim de falar outra língua e tentar correr, cara, e o cara é bom de serviço, eu sempre também procuro ajudar, sabe? Eu sempre tento fazer essa Sensacional. corrente do bem, é uma coisa que os argentinos fazem muito bem e eu comecei a provocar isso nos brasileiros também, sabe? A gente, cara, a gente tem que fazer, a gente tem que se ajudar, porque a nossa escola é uma escola muito tradicional, uma escola muito forte. A gente tem vários profissionais Nossa, sem dúvida. competentíssimos, né? E que têm interesse de contribuir com o voleibol mundial. Então, assim, cara, são várias oportunidades que tem, cara. São muitas oportunidades, a gente precisa estar se preparando para elas. Espetacular. Sem Muito dúvida. bom. E aí você vai, aí eventualmente você chega no nível de ser um brasileiro e escrever um livro de voleibol em inglês. Pô, aí, Que é o exemplo desse cara aqui, ó. não, e eu quero saber como é que eu faço para adquirir esse livro agora. Aí é Ah, que é. cara, Vai ganhar, vai ganhar, a vai ganhar. Amazon.com no mundo inteiro e é, vou te mandar aí, vou te mandar um aí. Manda o link aí que eu vou adquirir. Esse livro aí eu tô a fim de ler já. Bom, é bom, hein? É bom. Isso aí. Eu sou meio Boa. suspeito para falar.
Ficou Eu também. legalzinho. Ficou bacana, ficou Ficou bacana. bom, ficou bom. 400 páginas de puro conhecimento sobre voleibol. Mas, Isso aí. Naê, agora falando, conectando bastante com o que a gente está falando agora, você teve oportunidade em 3 seleções nacionais de países Uhum, diferentes, de culturas completamente diferentes, creio é, eu, né? Eu sei que Paquistão e Coreia com certeza são diferentes, né? completamente Agora, diferente. Talvez Bahrein e Paquistão, pela proximidade geográfica, talvez seja um pouquinho menos diferente, vamos dizer assim, mas é, conta aí quais são os aspectos culturais que interessantes de cada cultura e como isso te ajudou e subindo nesses níveis de É. seleções nacionais. Cara, assim, é, a primeira oportunidade que eu tive numa seleção nacional foi no Bahrein. Ela veio através do trabalho que eu fiz no clube lá, sabe? E hoje tem um programa de desenvolvimento da Federação Internacional que ela apoia treinadores e que ela, como posso dizer, ela ajuda as seleções com o ordenado, o salário dos treinadores, sabe? A Federação Internacional paga É, tem esse para que os programa. treinadores trabalhem nas seleções. E assim, a Federação Internacional costuma indicar os treinadores para as seleções, mas as seleções têm autonomia para escolher quem elas quiserem. Então, por exemplo, Interessante. o responsável pela Federação Internacional na região da Ásia é um brasileiro. Ele chama Luiz Alexandre, ele é até aqui de Belo Horizonte. Eu só conheço ele por telefone. Ele não tinha conhecimento da minha pessoa enquanto profissional quando eu estava no Bahrein. O Bahrein que me escolheu, a Federação Internacional ofereceu ajuda para o treinador, ofereceu alguns nomes, mas o pessoal do Bahrein me escolheu por eu já estar no país, já conhecer os atletas. E aí, no desenvolver dessa caminhada, no desenrolar da caminhada, o Luiz ficou me conhecendo pelos resultados. Então, aí Legal. depois eu fui para o Paquistão e na Coreia eu já fui fora do programa, mas aí eu convenci a Federação da Coreia a aderir ao programa. Então, hoje eu estou na Coreia pelo programa da Federação Ah, que Internacional. legal. Poxa, que Agora vamos bacana. voltar lá nas características das equipes. Cara, assim, ó, o Bahrein é um país pequeno, de 1 milhão de habitantes, é uma ilha, mas tem uma cultura de voleibol muito grande lá. Eu vim do clube, o Darko Leib, ele começa a ter treinamento assim para as crianças da vila, é uma vila pequena, e assim, é impressionante o tanto que o pessoal da vila ama voleibol. O pessoal na vila anda com a camisa do clube, cara, com o nome dos jogadores nas costas. Que Que legal. legal. E os jogadores, a maioria deles são da própria vila. Então eles andam lá como cidadão comum e todo mundo idolatra os caras assim. Que E eles legal. começam a jogar vôlei muito novos, cara. Eles começam ali com 7, 8 anos de idade. Você vai nas ruas, você vê o estilo de vida é um estilo de vida bem do nosso tempo de criança, que a gente brincava na rua. Só que as crianças, nas diversas partes do Bahrein, jogam futebol e no Darko Leib eles jogam voleibol, cara. Ficam dois garotinhos segurando o barbantinho assim, um de um lado, um do outro, e eles jogando assim, por cima do barbante, com bola de futebol, com bola de vôlei. Que Então, eles legal. já têm uma cultura de produzir atleta de voleibol lá. E qual que é a característica do país que ajuda muito a trabalhar a seleção? Como é um país pequeno, você consegue reunir a seleção rapidamente. Eles têm uma liga, acaba a liga, a gente começa o processo de treinamento da seleção, só que todos os atletas vão e voltam para casa. Do centro de treinamento, que é o ginásio da federação, para a casa de todos os atletas, você gasta no máximo, qualquer ponto da cidade, 20, 30 minutos. E o Bahrein também tem uma cultura de estar sempre sediando os campeonatos mundiais de categoria de base lá. Você pode ver que sempre tem competição no Bahrein, competição asiática, competição internacional. Então, assim, tem uma cultura de voleibol estabelecida lá. Qual que era o nosso grande desafio? Implantar sistema de treinamento, implantar metodologia, implantar sistemas, porque os atletas lá, eles são, vou dizer assim, semi-profissionais, eles têm outras ocupações e tem o voleibol. Parte da equipe só joga voleibol, mas uma parte dela eles têm outras ocupações. Então,
E eles têm uma política governamental também de muito subsídio assim para os cidadãos, que na dificuldade geralmente eles costumam desistir, sabe? Então, assim, para reunir a seleção, se o treinamento está cansativo demais, eles costumam reclamar, estamos treinando muito. Se começa a ter situação de estresse, eles começam a reclamar também. Então, esse foi o grande desafio lá, sabe? E eu tenho um ponto de vista assim que eu procuro não olhar as limitações, eu procuro ver as possibilidades. Então, eu enxerguei as possibilidades que a gente tinha no Bahrein, que tinham bons jogadores, não é uma seleção com 12 atletas muito bons, mas a gente tinha ali entre 9, 10 bons jogadores e trabalhei no convencimento, sabe? Trabalho de liderança mesmo ali do dia a dia, de convencer a federação de investir na preparação física, de investir em equipe multidisciplinar, de ter o estatístico. Então, assim, eu cheguei a liderar todo o projeto de desenvolvimento do Bahrein lá. Eu levei o Marco Queiroga comigo, e levei o Cacaroto também, e levei o Lucas, que é o preparador físico, que hoje está trabalhando com o Fábio no Sada. Tá em O Lucas boas me mãos. acompanhou, o Lucas, inclusive, me acompanhou em Dubai, no Shabab Al Ahly e depois no Paquistão. Ele esteve comigo nesses 3 trabalhos. Então, assim, a gente desenvolveu uma linha de trabalho lá e foi no convencimento, cara, no trabalho de liderança, de mostrar para os caras que a gente tinha condição de brigar com as grandes equipes, sabe? E o primeiro resultado foi nessa Copa da Ásia que eu mencionei. O nosso grupo inicial era a China. A China, nessa ocasião, tinha ganho uma partida do Brasil na VNL. Tinha a China Taipei, que era o quarto colocado do ranking asiático, e a gente. A gente tinha que ganhar de China Taipei. Então, eu entrei na mente dos atletas e preparei a equipe para jogar contra a China Taipei, sabe? Então, a gente fazia os trabalhos táticos muito direcionados para jogar contra a China Taipei. E foi uma surpresa. A gente chegou na competição, ganhou da China Taipei por 3-0. Todo mundo ficou surpreso. E depois a gente fez um jogo 3-1 com a China, com possibilidade de botar break. E aí depois a gente foi desenvolvendo na competição, pegamos a semifinal contra o Japão, perdemos 3-1. E aí fomos jogar contra a Coreia e ganhamos 3-0 da Coreia. Então, assim, é aquilo que eu estava falando. A forma de trabalhar, quando a gente vê essa forma holística, né, de trabalhar o todo, do envolvimento de todo mundo, de responsabilizar todo mundo, a gente conseguiu gerar esse envolvimento, assim, esse senso de equipe, esse senso de pertencimento, né, a parte coletiva ali de todo mundo estar a fim de alcançar coisas maiores, né? E aí a gente teve esse sucesso. E depois disso eu tive a oportunidade de ir para o Paquistão. Aí qual que é a diferença dos atletas paquistaneses para os do Bahrein? Cara, o voleibol para os paquistaneses era o voleibol quando começou aquele processo de profissionalização aqui no Brasil. Os atletas deixaram de ser amadores e muitos deles viram o voleibol como possibilidade de ganha-pão. Então, no Paquistão, cara, como é um país muito pobre, os caras veem aquilo ali como possibilidade de vida, sabe? Certo. Legal. E então, assim, os caras já eram muito mais disciplinados. Se falasse pro cara assim, ó, para a gente ganhar o campeonato tem que subir a montanha aqui e descer 2 vezes no dia. Os caras faziam, velho. Ó, tem que rastejar na grama. Os caras não vão embora. Então, assim, era uma situação de estrutura um pouco mais precária. A gente tinha um centro de treinamento legal, mas um centro de treinamento mais antigo. Eu tinha 5 assistentes técnicos, mais o preparador físico. Caraca. Porra, Então, que assim, legal. os caras bons de braço, cara, e ajudavam muito no treino, sabe? Me ajudavam muito no convencimento dos atletas também. E tem bons atletas, cara. Por exemplo, tem um oposto, o Murad. O ano passado ele jogou a Liga na Coreia. O ano retrasado ele jogou a Liga na Sérvia. E esse ano ele vai jogar na China. Ele tem a idade do Openkoski, que é o oposto reserva do Sada. Uhum. Ele chegou a fazer 52 pontos numa partida na Coreia, cara. Porra, Ele é um animal, caramba. assim, ele é um Legal, oposto caramba. classe mundial, cara. E pouca Uhum. gente conhecia ele. Hoje,
pessoal da Ásia toda ali já conhece ele, o pessoal da Europa conhece ele, e eu comecei a apresentar ele assim para as pessoas aqui no Brasil, sabe? E tem um ponteiro também, o Shani, ele está jogando hoje na Liga do Irã, inclusive está tendo agora o Campeonato Asiático de Clubes, está jogando até o Patri está jogando, o Ngapé está jogando num time da Indonésia, o Shani está jogando no melhor time do Irã agora, eles fizeram a partida ontem contra o time do Ngapé, eles até ganharam, e é um garoto Legal. que o ano passado ele foi o melhor ponteiro da Liga do Irã, jogando num clube bem pequeno. Aí esse ano ele Uhum. já conseguiu um contrato maior num clube maior. E tem outros jogadores, cara, que estão começando a ir para ligas emergentes, assim, e tudo através do trabalho que foi desenvolvido lá, sabe? Legal. Muito da introdução de metodologia, essa parte de liderança também, do convencimento de que eles podem alcançar coisas maiores, independente do nível intelectual, do nível social que eles têm, Uhum. da introdução da preparação física, que eles usavam a preparação física na Ásia. Hoje tem uma questão muito grande da preparação física, eles usam a preparação física de uma escola muito antiga, muita corrida, muito salto, e tinha pouco do treinamento de força, então a gente está inserindo isso. Inclusive, é um ponto que a gente está buscando melhorar na Coreia para a próxima temporada, a questão da preparação física. Uhum. E, assim, aí mudando para a Coreia, cara, a Coreia já é um mundo totalmente diferente, né? É o lugar do maior profissionalismo que eu já trabalhei na minha vida. É o profissionalismo, assim, na execução da palavra mesmo. Eles me dão total liberdade para trabalhar, não tenho nenhum questionamento, nenhuma interferência no trabalho, não tenho que debater nada com ninguém. Eles me deixam trabalhar e avaliam o trabalho. Tem muita disciplina por parte dos atletas, Uhum. e por eles serem um país assim que a disciplina é muito rígida, o tratamento dos treinadores coreanos para com os atletas coreanos é um tratamento muito rígido. Eles tinham uma falta de confiança muito grande, sabe? Tanto que, assim, quando eu jogava contra eles, era uma coisa que a gente falava, cara, vamos colocar o placar na frente que eles vão desistir. Eles vão sentir a pressão do jogo e vão desistir. Isso foi uma coisa que eu levei e que a gente começou a trabalhar nessa parte de confiança, de introdução de sistemas mais modernos também, principalmente com relação aos centrais, porque eles têm uma liga muito forte na Coreia, mas tem sempre em cada time dois bons atacantes, então acaba que o central não precisa ler muito o jogo, chega num determinado Uhum. momento do jogo, ele já sabe quais são as opções que ele tem para tomar de decisão de bloqueio, e quando a gente vai jogar no nível internacional, a exigência é muito É maior, né? muito Requer uma maior, é. leitura muito grande, então, Uhum. como eu já tive esse processo de desenvolvimento como treinador do Minas Tênis Clube, sempre foi uma escola muito importante com relação ao bloqueio, então é uma coisa que já me deixou mais preparado para esse desafio também, para ajudar os atletas com relação a isso. Então foram os pontos assim que eu tive que trabalhar agora na Coreia, que deu muito certo, que é a questão da gestão de pessoas, de dar autonomia para os atletas, de fazer eles terem uma autoconfiança, de mostrar para eles que eles são responsáveis pelos processos e que a gente tem confiança para que eles executem as coisas que a gente está pedindo, e a introdução de sistemas, né? Então, e agora vai ser o terceiro passo, que é a melhoria da preparação física, né? A gente conseguiu agora classificar a seleção para o Campeonato Mundial depois de 11 anos, fazia Uhum. 11 anos que Que a legal, seleção da velho. Coreia não ia para o Campeonato Mundial. A gente foi campeão da Coreia Cup, que foi uma competição realizada pela Federação da Coreia, até participou a seleção de novos, participou a China com o time principal, participou a Austrália e o Japão com o time B. Né? A gente foi o formato de todo mundo contra todo mundo, e a gente perdeu apenas um jogo para o Japão e conseguimos ser campeão dessa competição, que foi assim um salto de evolução muito grande, sabe? A gente está trabalhando com atletas muito jovens e assim a gente conseguiu resultados que, por exemplo, fazia 8 anos que não se ganhava do Catar, 4 anos que não se ganhava do Bahrein, 30 anos que não se ganhava do Brasil, e a gente conseguiu É do Brasil, né? 9 anos que não se ganhava da China, e a gente conseguiu
galgar esse espaço aí e estamos num processo de evolução Hum. agora para as próximas temporadas. E qual que é o objetivo principal? É chegar numa Olimpíada, eu acho. Então, Eu acho o que primeiro, o primeiro esse é o objetivo objetivo. o primeiro objetivo é resgatar a posição do voleibol coreano no cenário mundial, porque a Coreia é uma escola muito respeitada, assim, né? Por exemplo, o Minas teve um Uhum. treinador coreano muito famoso, o Yon Van-son. Ele foi até Uhum. treinador da seleção brasileira também, foi treinador da seleção da Argentina. E ele foi o responsável por introduzir o sistema profissional no Minas. Então, assim, aí nos Estados Unidos também você pode ter certeza que tem influência da escola coreana, da escola asiática, Uhum. em alguns clubes. Eu tive no esporte performance alguns anos atrás, lá tinha um traço de influência do voleibol asiático. No Peru tiveram alguns Peru treinadores asiáticos, a década, aquele coreanos, time feminino da década de 80 do Peru era comandado um, por um coreano. um treinador coreano. Então, assim, eles têm uma escola técnica, cara, que é absurda. Uhum. E, assim, por todo o histórico do voleibol coreano, não está na elite do voleibol mundial é um ponto de interrogação e que a gente está buscando esse espaço agora, sabe? Legal. Mas o primeiro grande objetivo é tentar, assim, classificar para as Olimpíadas. Eu acredito que para a próxima de Los Angeles, as possibilidades ainda são difíceis, porque tem um gap técnico e tático ali, físico, entre a gente e o Japão, entre a gente, a seleção do Irã e a seleção da China, assim, um pouquinho. A seleção do Irã e da China tem possibilidade da gente ganhar, mas é um jogo muito duro. Uhum. E o Japão, a gente ainda está um pouco distante, sabe? O Japão Mas está num eu nível acredito muito que bom. para o próximo ciclo, como o nosso time é um time muito jovem, esse sim já é mais factível, assim, de conseguir a vaga, sabe? Porque hoje tem só duas formas de conseguir a vaga, né? Você tem que ser campeão asiático ou estar Pela muito vez. bem no ranking da Federação Internacional. Como fazia muito tempo que não se disputava campeonato mundial, a Coreia participou só da primeira edição da VNL, do masculino. Então, assim, é outra dificuldade, assim, classificar para a VNL. Então, assim, tem esses primeiros objetivos menores para depois conseguir, Uhum. sim, de fato, entrar na estrada ali para brigar por vagas nos Jogos Olímpicos. E se você for comparar com o feminino, como que vocês estão? Masculino e feminino, quem está no melhor estágio? Porque o feminino, pô, na Olimpíada de Tóquio chegou em quarto. Agora teve Chegou em quarto. uma caída de rendimento e tal, mas ainda é um time que tem uma certa relevância, né? Então, depois que a Kim saiu da seleção, caiu bastante o nível, né? O Uhum. treinador da seleção feminina é o Fernando, É. que Ele trabalha trabalha aqui ali nos nos Estados Estados Unidos. Unidos. Isso. Cara, é um cara sensacional, ele fala português também. Uhum. Ele Legal, foi atleta, né? E trabalhou com muitos atletas brasileiros, então ele fala português legal. legal. Eu tive a oportunidade de trocar muita ideia com ele lá. E hoje eles estão num processo mais avançado assim do que o nosso, sabe? Só de estarem na VNL, estarem rodando o circuito internacional, as possibilidades de estarem indo para os Jogos Olímpicos são maiores. Mas ele está passando por um processo de reconstrução também. É bem Uhum. parecido o processo do masculino e do feminino. A diferença é que hoje eles estão rodando o circuito internacional na VNL, porque é um time novo. Sem ser a temporada desse ano, né, que se encerrou, a temporada anterior, a Coreia no feminino, teve apenas uma vitória na VNL. Uhum. E agora eles já resgataram um pouco mais disso aí. Se eu não me engano, eles tiveram 3 vitórias esse ano e já fizeram jogos melhores, assim, com um padrão de jogo um pouco melhor. Mas tem muitas particularidades assim entre o masculino e o feminino. Por exemplo, o feminino, é, lá na Coreia, de forma geral, os clubes restringem um pouco a participação dos atletas na seleção, porque lá tem duas Olha só, federações, né? A interessante. Federação de Clubes e a Federação de Voleibol da Coreia. Então, os clubes lá têm muito dinheiro, cara. Eles injetam muita grana no vôlei, tanto no masculino quanto no feminino. As equipes são equipes de empresas, por exemplo, a Samsung tem Ah, time, a Hyundai tem time, a Korean Air, que é como se fosse a Gol aqui, tem um time. E uhum. eles, cara, eles colocam muita grana. Pra você ter noção, assim,
O nosso levantador da seleção masculina, o salário dele é muito maior que os levantadores top do mundo. Sério, olha que legal. Então, assim, como as empresas investem muita grana nos atletas, eles têm medo dos atletas se machucarem na seleção e perderem a temporada de clubes. Então, tem Entendi. esse conflito, sabe? E no feminino, esse conflito é maior, porque as meninas cedem mais à pressão dos clubes do que os rapazes. Os rapazes, não, eu quero representar, eu quero. Por quê? Se eles forem bem no masculino, em algumas competições, eles têm a possibilidade de escaparem do serviço militar, que é Ah, obrigatório para todo homem na Coreia, né? entendi. Então, assim, tem esse interesse em particular. Então, a gente não está rodando circuito mundial, mas eu tenho facilidade de convencimento dos atletas a estarem na seleção masculina. Entendi. É uma Muito coisa que a bom. seleção feminina tem mais dificuldade. Que Muito, legal, muito bom. Muito legal entender esse Nossa, mundo que pouca gente são várias conhece, né? nuances assim, cara. E, Não, por exemplo, esses. assim, ó, como é que eu faço a convocação da seleção na Coreia? Eu acho que tem uma situação um pouco parecida aí nos Estados Unidos. Se eu estiver enganado, vocês me corrigem. Os atletas que se oferecem para participar da seleção. É tipo assim, ó, quem são os atletas? A federação para abre para que eles se inscrevam para se candidatarem a estar aptos a participar da seleção. Ó, quem são os atletas que têm interesse em participar da seleção? Aí todo mundo vai lá e se inscreve. Aí o treinador chama aqueles que ele tem interesse. Entendi. Entendeu? Então eu faço a convocação a partir dos atletas que se colocaram aptos a estarem na seleção. Interessante. Aqui nos Estados Unidos não é bem assim, mas tem um tryout, né? Tem um teste aberto. Ah, então, Qualquer, te- num, todo mês de fevereiro tem um teste aberto que qualquer atleta, né, dentro das idades lá correspondentes, podem ir fazer esse teste. perfeito, perfeito. E tiveram alguns casos de atletas que foram campeões olímpicas mundiais que vieram desses tryouts. Pois é. Interessante. Muito bom. Bora seguir, Peter vamos Vamos lá. já Bristotti. estávamos falando dessa questão das diferenças culturais e como isso entra diretamente no vôlei, né? Então, treina só de tarde, ou então tem a dificuldade por causa, né, do clube na Coreia, e aí lá no Paquistão é a oportunidade que eles têm da vida. Então, eu imagino que isso modifica muito, ou pode ter o potencial de modificar, como essas seleções vão jogar voleibol. E Exato. vamos entrar nessa questão aí. É, aí. Como que você trabalha? Eu queria saber agora, voleibol. Vamos falar de voleibol. Qual que é a sua linha de trabalho? Suas metodologias, suas referências, seus conceitos técnicos, a parte tática, qual que é a parte do jogo que você dá mais importância, em termos de Tá. estatística? Fica à vontade para falar a sua visão de voleibol. Beleza. Primeiramente, assim, eu me formei na escola de muita técnica e a partir do momento que eu fui para fora do país, eu tive a oportunidade de começar a ter muito intercâmbio na Europa e comecei a perceber que a necessidade de trabalhar a parte tática dentro da parte técnica. Então, por exemplo, os treinos nossos da manhã no Brasil, a gente trabalha muito técnico. E hoje os meus treinos já são mais técnico-táticos. Eu trabalho no treino técnico todas as movimentações táticas que os atletas têm que fazer durante o jogo. Então, o treino de recepção não é só o treino de recepção técnica. A gente trabalha uma parte inicial técnica, trabalha a parte de sistema individualizado e a parte do sistema no coletivo. Então, o sistema defensivo, a mesma coisa. A gente trabalha o sistema básico para as diferentes situações do jogo, né, dos passes A, B e C, de bola setorizada, de acordo com o que acontece de uma forma mais geral no jogo, focado nas tendências de ataque, mas a gente sempre tem um ajuste do sistema também de acordo com os atacantes adversários. Então, assim, tudo isso é trabalhado na parte técnica também. Então, hoje, eu tento ter um equilíbrio, porque eu vejo a necessidade da parte técnica. Por exemplo, eu tive que desenvolver os atletas do Bahrein tecnicamente, eu tive que desenvolver os atletas do Paquistão tecnicamente. Os da Coreia, nem tanto. Os da Coreia já foi uma situação mais tática. Então, eu tive que muito que entender a regra do jogo, quais eram as necessidades das equipes às quais eu estava indo trabalhar.
E uma outra coisa que eu consegui desenvolver, um processo que eu consegui desenvolver, hoje eu tenho uma metodologia que eu consigo implantar os sistemas táticos todos que eu desejo de uma forma muito rápida. Porque eu tenho que dar um padrão de jogo para o time de uma forma muito rápida. Eu não tenho tempo de, por ter trabalhado no mundo árabe, onde o resultado é uma coisa imediata, e depois ir para seleções, onde você trabalha às vezes um mês e meio, e seu time tem que ter um padrão de jogo, eu tive que desenvolver uma metodologia onde eu conseguisse que os meus equipes tivessem os padrões táticos desejados, os padrões técnicos desejados, de uma forma muito rápida. Então, isso hoje, assim, é uma coisa que eu consigo replicar. Repliquei no Bahrein, repliquei no Paquistão, repliquei na Coreia agora e deu resultado nos 3 lugares. Fala mais um pouco sobre isso, o que você pode falar Dá pra umas. gente. Conta o caminho das pedras aí. Não, então, cara, a questão é a seguinte: eu vou falar de novo, né? Eu sou um cara muito inquieto. Desde quando eu estava no Brasil, eu via muito treinador, cara, e de todos os níveis, tá? Hoje eu vou dar treino de recepção. Amanhã eu dou treino de bloqueio. Eu vou dar treino. Hoje no treino eu vou colocar peixinho. Hoje no treino eu vou colocar rolamento. Hoje eu vou colocar levantamento de bola de passe C. Hoje vamos trabalhar sistema de recepção. Poucos treinadores têm a distribuição dos conteúdos técnicos e táticos padronizados, assim, esquematizados, sistematizados. Alguns treinadores quais eu acompanhei têm isso. E eu comecei a ver, cara, que assim tem os tópicos que são mais importantes assim para mim, que são, por exemplo, o sistema de recepção, sistema defensivo, sistema ofensivo. Hoje eu trabalho muito sistema ofensivo de acordo com o setor da recepção e de acordo com a qualidade da recepção. Então, assim, esse é, é a base da pirâmide. Mas tem vários outros conteúdos menores que eu comecei a pensar assim, cara, eu preciso fazer pouco, mas de forma contínua. Então, por exemplo, eu trabalho levantamento de passe C todos os dias, cara. Todos os dias eu trabalho levantamento de passe C, de bola estourada, com todo mundo. Porque sempre, você pode ver, cara, na red zone ali, sempre vai ter essa situação. E sempre cai na mão, às vezes, do cara que não é especialista da função. Então, assim, eu não Ainda faço. mais com o saque vindo a 120. Exato. Então, assim, por Então você exemplo, quer dizer que no nível de seleção tem um resquíciozinho de 6-6 lá, que a gente joga no sub-12, que todo mundo tem que saber levantar, de onde tem, tiver na cara. quadra? Tem, cara. E Poxa, tem, cara. Tem, Anota aí, professor. tem. E, assim, e sempre trabalhando em sistemas, cara. Por exemplo, eu trabalho saque todo dia. Eu gosto de trabalhar saque todo dia. E sempre eu coloco quem está recebendo trabalhando dentro do sistema. Então, eu trabalho sistemas, aliás, com correspondências, né? Quem vai passar a bola que a gente fala da junção, eu trabalho todo dia isso, cara. Então, a chance da gente cometer um erro, a gente pode cometer erro técnico, mas erro de sistema é muito difícil, sabe? Então, assim, eu comecei a ver que vários conteúdos são importantes a gente fazer todos os dias de uma forma constante, mesmo que seja por pouco tempo. Então, assim, cara, a gente trabalha relação de correspondência entre os passadores todos os dias, a gente trabalha levantamento de bola C todos os dias, a gente trabalha saque todos os dias. Então, assim, trabalho sistema ofensivo e defensivo todos os dias. Então, eu consegui ajustar todo esse conteúdo de uma forma sistemática para que a gente atingisse os padrões que a gente precisa para jogar de forma internacional o mais rápido possível. Ué, Só um minutinho. Ah, posso fazer o para fazer Gil? Agora? pode. Eu estou legal passando por esse que processo, cara. 7 meses longe de casa.
Aí toda hora É tem o, aqui é vida real. O podcast, o podcast é vida real. Outro dia minha filha entrou aqui, outro dia estava no meu escritório, a moça que estava trabalhando em outro também, participou do isso aí. podcast. Aqui é tudo nosso, né? Gente como a É, gente. Você é, sabe, né, outro dia, num dos episódios aqui, a gente conversou com o Jason Watson, que é o head coach de Arkansas aqui, que nós consideramos um dos melhores do mundo. E eu lembro de uma passagem que ele falou do sistema de recepção, sabe? Ele treina muito por sistemas, a base de treinamento dele é os sistemas, né? é. E que as três passadoras que formam a linha de passe dele, individualmente, elas não estão entre as melhores do país, mas ele tem a melhor linha de passe do país, justamente por conta de trabalhar as relações entre os atletas o tempo inteiro, essas correlações dessas zonas de conflito. Então, Uhum. as três juntas formam a melhor linha de passe justamente porque elas trabalham juntas, né? Cara, e eu acredito piamente nisso, assim. A minha esposa, ela foi ponteira. Ela é da geração ali da... Ela jogou no Mackenzie ali com a Suelen, com a Sheila, com algumas meninas. E quando eu aceitei a proposta do Paquistão, comecei a estudar o time. Aí ela começou a ver os vídeos, né, junto comigo. Ela, cara, você tá lascado, porque os caras não passam. Eles atacam muito, mas não passam. E justamente a gente teve um equilíbrio de performance com equipes grandes, porque a gente implantou um sistema de recepção e a gente começou a jogar mais com a situação de passe B e passear ali o tempo inteiro, sabe? E, e isso eu consegui executar no Bahrein, consegui executar agora na Coreia também. Ó, a gente teve o nosso melhor atacante, ele fez a primeira temporada dele como ponteiro agora, ele era oposto, e não teve dificuldade, sabe? Justamente porque o sistema ajudava ele. Agora, assim, de sistema ofensivo, cara, assim, uma tendência muito grande. Eu estava até conversando com o Gui essa semana aí no Minas. Eu costumo trabalhar para ter muito volume de pipe, que é buscar abrir os espaços, né, cara? E eu trabalho, eu dou muita autonomia para os levantadores, mas eu trabalho o sistema ofensivo de acordo com a zona de recepção. Se a recepção está na 2, a gente tem uma forma de atacar. Se a recepção está na 3, 3,5, a gente tem outra forma de atacar, sempre buscando espaço, porque as minhas equipes não são não têm os maiores, assim, em altura, né? A gente não tem os maiores atacantes, né, comparado às outras equipes. Então a gente sempre tem que procurar espaço para poder atacar. E com passe B, cara, a primeira opção com passe B é reconstruir o jogo. E com passe C, aí eu já trabalho num sistema que eu aprendi muito com o Stefano ali. A gente joga com as bolas mais curtas, vai colocando ali o Taraflex ali, são 6 tapetes. Eu jogo Uhum. sempre no segundo tapete ali, e a gente consegue ter mais espaço, a gente consegue fazer com que o adversário mova um pouco mais o bloqueio e abra espaço para a gente também. Há uma modificação do sistema defensivo do adversário também que gera uma certa confusão ali e abre espaço para a gente ter vantagem de atacar mais no corredor, de ter a batida e reconstruir o jogo, de atacar no terceiro homem do bloco e fazer com que a bola corra mais espaço e tenha menos chance de recuperação da outra equipe. Então, assim, são coisas que a gente tem trabalhado e que outros treinadores fazem também e a possibilidade de estar rodando circuito internacional, de ter acesso a outros treinadores, de ter acesso a jogos, você começa a perceber várias coisas, por exemplo, várias coisas hoje assim que eu implantei como sistema foram coisas que eu vi os próprios atletas fazendo em outras equipes, mas que foram feitas de forma casual. Falei, opa, isso aqui pode virar um sistema, Hum, sabe? Então, assim, o Guardiola fala muito isso no futebol, que os atletas fazem as tendências do esporte. São coisas que os atletas fazem durante o jogo que te dão ideias, insights para que, opa, isso aqui pode virar um sistema. Então, trago muito isso para o voleibol também. Muita coisa que eu observo em jogo. Por exemplo, a gente tem um sistema hoje de proteção na recepção, que foi situação que eu vi vários atletas fazerem de forma casual, que, por exemplo, o atleta está passando aqui na 5, o cara sacaram flutuado aqui na 5 e o cara da 6 vem atrás do atleta da 5. Mas isso era uma movimentação assim casual. E aí eu comecei, cara, isso aqui pode ser um sistema, porque se o cara falhar aqui, se esse atleta falhar, esse aqui já está pronto para levantar. A gente já tem duas opções de ataque.
Então, assim, faço muito isso na P1 também, quando o ponteiro tá passando e atacando na 1, com o líbero protegendo a 1 ali. Então, assim, a gente. Você chega a modificar a sua P1, né, que nem a Itália faz? Cara, eu tenho duas P1s no meu time. Jogar todo mundo pro lado esquerdo da quadra? Cara, eu tenho assim, lá na Coreia, eu já cheguei, eles faziam o oposto correr, da 4 para 2 na rede mesmo, da 4 para Uhum. 2 para atacar na 2. Certo. Então, eu tenho um oposto canhoto, ele é baixo assim, mas é um atacante espetacular, e ele tem muita dificuldade de atacar na 4. Então, quando a gente está com ele, eu deixo fazer essa situação. Agora, a gente tem um outro oposto que já é maior, já de padrão mais internacional, e é um garoto que pega a bola muito alto, e aí eu estou insistindo com ele em atacar pela 4. Aí eu já faço a Pela quadra. situação tradicional mesmo, sabe? Entendi. Legal. Mas eu acho que assim, cara, isso aí tudo é adequação, mas eu também vejo muita gente fazendo as coisas que não tem, que não são eficientes, sabe? Faz porque é uma ideia diferente. É, Eu exatamente. acho que tem que ser funcional. Se funciona, beleza. Essa é a avaliação, É, sabe? Tem não, muita tem que gente que testar, tenta colher fazer. dado. Tem muita gente que tenta fazer taticamente aquilo que não consegue fazer tecnicamente. Eu já Tem um ouvi cara que essa. fala isso, fala de outro Ó, jeito, mas essa é a Por mensagem. exemplo, é bom. quando eu É cheguei boa. lá e esse atleta canhoto fazia essa corrida da P1, eu falei, beleza, a gente pode fazer. Mas o que eles vão explorar na nossa equipe? Eles vão tentar sacar para um, porque ele não vai atacar. Então a gente tem que começar a treinar situações dessa P1 com saque na um e que ele receba a bola de uma forma confortável. Então a gente começou a trabalhar dentro dessa deficiência aí, e hoje a gente consegue jogar a P1 assim, não dá prejuízo com ele. Legal. Muito bom. Entendeu? Muito bom, Cara, muito que legal. legal ver ouvir todas essas, todas essas ideias que você transforma em sistemas, e o americano é muito bom nisso. E ver um brasileiro fazendo isso, cara, e levando equipes de menor expressão a resultados muito expressivos, é só para tirar o chapéu mesmo e te parabenizar muito, né? Muito É legal, assim, cara. eu vi duas necessidades assim de desenvolvimento tático, que é uma coisa que aqui no Brasil eu acho que a gente carece um pouco, e a questão também de fazer os atletas pensarem para jogar, sabe? Sempre dentro dos treinos táticos, criar situações para que eles pensem. Hoje eu divido o treino tático em duas partes. Assim. A primeira parte do treino tático eu trabalho mais as movimentações que a gente precisa fazer dentro dos sistemas. E depois uma outra parte, que é a parte que eu falo que eles têm que transferir tudo que eles fizeram nesse primeiro treino tático de movimentações, mas com tomada de decisões deles, assim, sabe? Eles construindo as tomadas de decisão. Uhum. Legal. Então, assim, e com muitos exercícios que façam com que eles pensem o jogo. Então, assim, eu acredito Boa. que a gente tem que buscar esse caminho, sabe? De dar autonomia para os atletas fazerem. Porque não basta só a gente falar assim, Perfeito. pô, bater para reconstruir, jogar de novo. A gente tem que dar a responsabilidade para o atleta e oportunizar ele de ter esse momento dele tentar, sabe? Uhum. E aí também tirar a neura do erro, sabe? Deixa o cara errar, cara. Deixa o cara errar. Aê! Caralho. Sensacional. Se ficar na cabeça, Sensacional. se ficar na cabeça demais, não sai, porque o cara erra, você inibe a ação dele, ele não vai ter a confiança de fazer o que você Uhum. quer. E aí, na hora do jogo, você vai ficar cobrando ele de fazer o que você pediu. Ou É às Então, assim, vezes até tentar algo novo, né? tem que dar autonomia, cara. Hoje, eu tenho trabalhado muito nessa questão de buscar dar autonomia. Por exemplo, semana passada, eu e o Gui, eu fui no Minas, visitei o Minas. Ele me perguntou, Nair, por que você acha que não tem tanto levantador bom no Brasil mais? Falei, simples, Gui. Me fala quantos treinadores dão autonomia para o levantador jogar. Vai chegar um momento do jogo que o treinador fala, cara, dá a bola para o cara que vai rodar. Não tem nenhum incentivo para ele construir o jogo, pensar o jogo. Sabe? Eu vejo muito, cara, acompanhei muito. Ó, agora você não vai jogar com o meio, não. Chama a sete para jogar para trás. Chama a cabeça para jogar para frente. E é isso, cara. Uhum. E na hora que precisa, hoje a gente tem vários levantadores aí que não tem
assim, boa capacidade para jogar com centrais. Hoje, você vê nossas seleções brasileiras aí de base, tem dificuldade de jogar pelo meio, cara. Poxa, Que E, corte, hein? Que corte esse. Vai dar um corte legal. vai dar um então, corte assim, bom. vai das, da segurança do treinador, sabe? Eu acho que, eu não sei se as pessoas vão entender o meu ponto de vista, mas é um pensamento que eu acho que está aí para a gente pensar. Não estou falando que é um pensamento correto, mas é levantar isso para pensamento. Se a gente não der autonomia para os nossos atletas, cara, a gente sempre vai ter atleta mediano. Esse é o meu pensamento, cara. Assino embaixo umas Sensacional. 200 vezes. A gente E fala disso posso, direto aqui, né? vou só Direto. adicionar uma coisa, só para quem está nos assistindo e nos ouvindo, que dar autonomia para os atletas, gente, não significa deixar fazer o que quer na hora que Liberado, quer. A gente liberado. precisa tudo fazer parte de um processo, né? Como que a Exato. gente E dos estabelece sistemas, né, que o Ney processos falou. Isso. e sistemas para que isso acontecer. Vou dar Exato. só para a gente dar um exemplo aqui, ó, nas nossas categorias de base, a gente fala assim para os treinadores, desde o sub-12, vamos dividir o jogo em três partes. Primeiro terço do jogo, você testa possibilidades à vontade. Você precisa Isso. ver quem que tá num dia bom, vamos tentar uma jogada aqui, uma jogada ali. Na segunda metade do jogo, na segundo terço do jogo, você vai testar as hipóteses que você criou lá no começo. O que que tá dando certo? Deixa eu dar umas duas, três bolas aqui, mas e na última parte do jogo, se o jogo tá pegado, você criou possibilidades, testou hipóteses, agora você vai pro pau e faz aí, tome a sua decisão. Tome a Exato. sua decisão. Agora, eu vou chegar no outro ponto, que é onde talvez a minha posição possa ser uma posição um pouco impopular. E eu falo de experiência própria, tá? Quando eu estava nas categorias de base, e eu vejo isso em muitos treinadores, porque eu passei por isso também, e tenho os meus desafios até hoje, às vezes a gente se coloca uma pressão por resultado muito grande. E quando a gente tem insegurança, a gente não deixa o atleta ter autonomia, cara. Quando a gente começa a ter o medo de perder ali, eu vou perder. Aí é onde você tira toda a autonomia do atleta, cara. É onde você pede para o atleta fazer só jogar na ponta, entendeu? Levantar, ó, agora é só bola na ponta, cara. Não interessa. Sabe? Você passa a desacreditar do que você construiu para reduzir as opções dos atletas para tentar ganhar um jogo. Eu vou tocar nesse ponto que você falou. Não é ser a favor da prática deliberada. Tudo à vontade, faz o que quiser. Mas a partir do momento que a gente começar também a nos capacitarmos mais na nossa preparação de controle emocional, sabe, de gestão das emoções do próprio treinador, eu acho que as coisas saem mais fluidas dentro do que você entende de ideia de jogo, dentro do que você entende que sua equipe pode produzir, dentro do que você acredita que pode fazer para potencializar a sua equipe. A partir do momento que você controla e tem a gestão das suas próprias emoções, sabe, o controle emocional ali, eu acho que é um salto que o treinador tem que trabalhar para potencializar as suas equipes, cara. A partir do momento que você tem confiança e acredita no que você está fazendo, a tendência é as coisas darem mais certo. Quem tá vendo a gente pelo YouTube tá vendo o sorrisão que a gente tá aqui, ó. Cara, Naê, que desculpa o palavreado, que puta insight. Animal, muito bom, cara, muito bom. De novo, voleibol é muito mais do que voleibol na quadra, Exato. galera. Muito mais do que voleibol na quadra. E a gente poderia ficar mais umas 85 horas falando desses assuntos, só que a gente tem um Cada dia é um número diferente. Hoje é 85, semana passada foi 372. Gostei, gostei. Mas é muitos, é só uma metáfora para muitos, entendeu? Mas vamos, Nay, a gente tem uma parte aqui do nosso podcast são perguntas mais pessoais e é o nosso querido ataque e defesa. Então vamos lá, esse aqui é o nosso quadro ataque e defesa. Vamos lá. Primeira pergunta é a seguinte: nos conte um momento importante ou marcante da sua vida que influenciou quem você é hoje. Cara, quando eu tive a necessidade de sair do Brasil, isso aí me mudou completamente, assim.
as pessoas com as quais eu convivi, os treinadores com os quais eu convivi, que conversam comigo hoje, me enxergam outra pessoa. Isso aí mudou a minha vida, cara. Você saiu Completamente. da valeta. Saiu da valeta. Depois. Cara, sair da zona de conforto total. Acho que você já leu, né? Um post que eu fiz da sair da Já, valeta, né? é Sair isso da aí. valeta. E vocês dois também sabem muito bem que é isso. É verdade, é É verdade. verdade. Boa. Nós três temos essa experiência. Que, Isso aí. aliás, dolorosa, mas vale muito a pena. Então, Vale. olha, Vamos lá, próxima pergunta. Qual é ou quais são seus livros preferidos ou livros de cabeceira? cara, ó, o primeiro livro assim que eu li que eu gostei muito foi uma biografia, que é a biografia do André Agassi. É uma história sensacional e é muito parecido hoje, assim, refletindo com a minha história, assim. Eu não nasci para ser treinador de voleibol, mas tudo me levou a ser treinador de voleibol e foi o que aconteceu com o André Agassi, assim. Eu gosto do Napoleon Hill, que é o Mais Esperto do Diabo. A gente está falando da parte holística, né, que não é só voleibol. Esse livro traz ensinamentos assim para a vida. Cara, e eu vou pegar uma colinha aqui, porque o título é grande pra caramba, que Manda ver. é do Dale Carnegie, que é como liderança, como superar-se e desafiar os outros a fazer o mesmo. Cara, esse livro aí, assim, o título é muito grande. Eu fiz um processo de coaching quando eu estava saindo do Minas. Até minha prima, ela é coach e a gente fez um trabalho juntos, assim. Eu evolui muito como pessoa e eu sempre tive foco na liderança, que é esse livro aí me trouxe insights, assim, cara, para lidar com as pessoas, incentivar as pessoas a serem responsáveis pelo todo do processo ali. É um livro muito legal. Quem está nessa jornada aí, eu acho que vale muito a pena ler. São esses livros aí, que eu gosto muito. Excelente. Muito bom. Ótimas dicas aí, hein, galera? Anotem aí. Aí, a próxima pergunta é: você tem mentores? Se sim, quem é ou quem são seus mentores? Cara, eu tenho vários. O meu maior mentor, assim, no voleibol, ele nem sabe disso, é o Bernardo, cara. Eu tive Hum, poucas oportunidades de estar com ele, mas é um cara que todo treinador de voleibol, na minha opinião, tinha que acompanhar o que ele fala, sabe? E Sem dúvida. não falta espaço para ver o que ele está falando, né? Tá todo dia aí na nossa cara aí o que ele está falando. Então, assim, ele é o meu maior mentor, assim, é o cara que você lê o livro dele ali, tem toda uma metodologia de gestão de pessoas, né, cara? Sim, sim. Então, tem várias situações ali que são Moda da muito excelência. pertinentes, assim, e isso. Então, eu sigo muito isso. Tem um outro que eu gosto muito, assim, é o Marcão. É um cara que eu me espelho muito nele para ter a energia que ele tem, cara. Quem puder acompanhar o Marcão nos jogos aí, agora ele está na frente do Praia. Quem puder acompanhar, ver a energia que ele coloca assim nos tempos técnicos, nas atividades que ele desenvolve. O Neri é um cara que sabe muito lidar com pessoas. Eu gosto muito do Neri também. Um outro líder que eu gosto muito assim, mas nas relações pessoais é o Giovanni. Ele é um cara de coração enorme, cara. O Giovanni Gabo foi um cara que num momento de muita dificuldade da minha vida, assim, me abriu as portas da seleção brasileira de novo e eu tive a oportunidade de ver o que é ser uma grande pessoa, sabe? Ele é um cara sensacional. Então, esses aí são os meus maiores mentores, assim, dentro do voleibol, Que lista, hein? Que baita lista. Lista de peso. Sensacional. né? Próxima pergunta, né, para você. No mundo do esporte, se você pudesse mudar alguma coisa no mundo do esporte, o que que seria? Cara, hoje, é, a gente está cercado das redes sociais, né? E eu mudaria hoje um pouco a forma como as pessoas deliberadamente vão às redes sociais dizerem qualquer coisa, sabe? Vão vomitar ali o ódio delas nas situações. Porque, cara, eu acho que hoje, por exemplo, eu tenho um filho que é atleta, eu vejo o outro lado da situação, sabe? Antes, enquanto treinador, eu só via o processo de treinamento. Hoje, como pai, eu vejo ali o processo de desenvolvimento diário, as pressões, as dificuldades. Então, assim, hoje eu respeito muito mais os atletas do que antigamente. E eu acho que está faltando muito esse respeito, assim. Eu mudaria isso um pouco, cara.
Hoje todo mundo acha que os caras são máquina e que é obrigação de ganhar, de fazer o excelente o tempo todo. É uma coisa como se fosse a mais normal do mundo e a gente sabe que não é, que tem várias dificuldades, né? Então esse respeito ali é o que eu mudaria hoje no esporte de hoje, né? Que a gente está nesse tempo moderno aí das redes sociais, eu acredito que esse é o ponto. E tem muito cara que se diz especialista aí que vive falando besteira pra caramba. Aí, ó. Mas tá bom. Dá um oi aqui, ó. Ó o grandão aí, ó. Esse é o E próximo aí? atleta, hein? Aí, Tá aqui de curioso. Dá licença, papai. bonitão. Ah, Show. qual é a matéria para fazer o texto aqui já, amanhã? Pergunta a mamãe lá. Eu já perguntei, ela não que me respondeu. Então espera um pouquinho que eu tô terminando e Tá. já vou. Valeu. É o podcast da vida real, é isso É, aí. Boa. É, o próximo é. Aqui, ó. Caramba, eu tava meio perdido aqui. Daí, se você tem um arrependimento, se sim, do que mais você se arrepende? cara, eu posso dizer que foi um arrependimento e um aprendizado. Na fase final minha ali do Minas, eu sempre fui um cara de opinião muito forte, assim, de trabalhar com verdade. Em alguns momentos eu cedi um pouco a pressão por fazer o que as pessoas queriam o que eu fizesse, entendeu? Fazer o que as outras pessoas queriam. E aí, a partir desse momento, eu decidi fazer tudo o que eu acredito, independente das consequências. Então, acho que foi um arrependimento, mas um aprendizado. Eu perdi algumas Boa. oportunidades por não ter feito o que eu acreditava, mas ao mesmo tempo foi um grande aprendizado que eu levo hoje para a vida. Assim, eu não abro mão de fazer o que eu acredito, cara. Independente se eu tiver que contrariar alguém, independente da posição que esse alguém ocupe, eu faço o que eu acredito, cara. Eu não E você faço assume a responsa. exatamente, cara. Hoje eu prefiro deitar no travesseiro e ter um insucesso fazendo o que eu acredito do que ter um insucesso fazendo o que as outras pessoas acham que é o certo. Ótimo. Excelente. Muito bom. Vamos pegar essa moeda e virar, vamos ver o outro lado da moeda. Do Vamos que lá. você mais se orgulha? Cara, o que eu mais me orgulho, eu me orgulho do como os meus filhos estão vendo todo esse processo que a gente está passando enquanto família, sabe? O feedback que eu tenho deles assim hoje, da formação do caráter deles, sabe? Da valorização que eles dão a tudo que a gente tem, as possibilidades que a gente tem hoje, por eu estar fora, é uma coisa que me orgulha muito, sabe? Então, assim, até a gente teve uma passagem agora, cara, foi muito engraçado, foi muito emocionante. Eu e o Queiroga, o Queiroga hoje está como meu assistente, né, na seleção da Coreia, e a gente Uhum. foi fazer uns amistosos contra a Espanha. E aí a gente foi fazer um passeio no centro de Madrid, sentamos na Plaza Maior lá, sentamos para almoçar, e era aniversário do meu filho. E eu falei com ele assim: ah, filho, vai, escolhe um presente aí que eu vou te dar. Aí ele, pai, eu não sei escolher presente porque tudo que eu preciso eu tenho, que é você, é nossa família, então eu não Ah, preciso de presente nenhum. Cara, nesse cara, momento assim, eu mostrei a mensagem pro Queiroga, nós dois começamos a chorar assim, cara. Então, isso aí, para mim, é o que me enche de orgulho, é o que me faz sentir que vale a pena estar fazendo o que eu estou fazendo. Deixa eu colocar meu óculos escuro aqui, porque me emocionei. É isso aí, cara. Nossa, sensacional. Que Então, sensacional. baita assim, depoimento, cara. isso aí para mim é o que me enche de orgulho. Encheu os olhos aqui. Muito bom. Muito legal. Parabéns. Parabéns por Ah, ser esse paizão. valeu. Aí. Obrigado. Agora, alguma coisa que ninguém sabe, né? Ninguém sabe que o Isanaê. Cara, eu gosto muito de escutar Michael Jackson. Michael Jackson. Michael Vai Jackson Cara, é me bom, escuto dizer, muito. cara. vai me dizer que você dança também. Aí não Cara, adianta. quando eu era criança, eu tentava, assim, nas festinhas de família, né, cara? Mas eu Da acho que não é uma coisa próxima muito legal de vez, se ver, não. direto da quadra, na Coreia, Na a gente quer ver Coreia, o Moonwalk. Lá Moonwalk no seu Cara, story no Instagram, diretamente a gente de quer ver você vamos Seul. tentando lá, fazer um Moonwalk. cara, eu fiz uma brincadeira com o pessoal no Paquistão. A gente fazia um manchetão lá no Paquistão e quem perdia tinha que dançar, né, cara? E aí eu fiz Que uma aposta legal. com os atletas, cara, que
se a gente conseguisse ficar em quinto lugar no Asian Games, que eu dançava. Isso aí, cara, nós ficamos em quinto lugar. Não deu 2 segundos, os caras, ó, coach, tem que dançar. Tem que dançar. Então vamos fazer a promessa do Moonwalk aí, se eu ficar ali entre os 10 melhores do Mundial ali, eu faço e a Ó, gente. vai ter que voltar aqui e Ah, vai ter fazer. vai ter que marcar a Vamos gente cobrar, lá, hein? vamos cobrar. A minha meta, assim, meu sonho é tentar colocar a Coreia ali entre os 10 melhores do Mundial. Muito difícil, né? Muito ambiciosa. É ambicioso. Mas campeonato desse formato aí, dependendo dos cruzamentos das chaves, é possível. É sempre Boa. possível. Sempre É. possível. Ainda mais com um baita líder no comando. Sensacional. Temos que acreditar, Sensacional. temos que Tem que sonhar. acreditar, lógico. Sensacional. Vamos lá. Para você, família é? Ah, cara, é meu alicerce, assim, é onde que. Isso aí foi um aprendizado, cara, da vida. Que nos momentos difíceis, assim, cara, são eles que te abraçam, que te acolhem, que entendem o que você realmente está passando, que entendem o que é a sua verdade. Então, é meu alicerce, assim. Muito bom. Aí nessa mesma linha, né? Esporte é? Ah, cara, esporte é energia, é vitalidade, é prazer, é a oportunidade de você se sentir livre, assim, né, cara? Quando a gente está jogando qualquer esporte, voleibol, enfim, a gente esquece de todos os problemas, né, cara? É uma sensação de liberdade muito grande. Então, o esporte para mim é liberdade. Hoje eu estou construindo a minha liberdade através do esporte. Muito bom, muito bom. Muito bom. Excelente. Aí, a gente tá trabalhando duro aqui, com muito carinho, com muito amor para fazer esse podcast crescer e atingir o maior número de pessoas possível. E, e para isso a gente conta com convidados de gabarito. Os caras, e ó, cada dia que passa a régua vai subindo. E a gente pede que você nos ajude a subir essa régua. Indica pra gente 2 pessoas pra gente bater um papo como esse. Cara, ó, eu indicaria o Rubinho, que é um cara que foi campeão francês agora, numa liga que é muito difícil de ser campeão, e está correndo o circuito internacional há muitos anos, e hoje está envolvido aí nesse processo de reconstrução de seleção brasileira, né? Com certeza vai estar envolvido na construção do próximo ciclo olímpico. Sim. Cara, eu tenho conversado com o Felipe Blanc, o técnico da seleção do Japão, é um cara muito interessante de conversar, cara. Ele saiu agora da seleção do Japão, está no clube da Coreia. É um cara que tem muitos ensinamentos, cara. O que ele fez com a seleção do Japão, o voleibol que os caras jogam hoje, para mim é o voleibol mais bonito de se assistir. É, muito legal. Ele fala inglês bem, não? Fala bem. Então dá pra gente marcar, hein? Ó, Ah, não, Ó, ajuda aí. boa. Aí depois você passa o vamos, você, contato aí. você vem ser co-host com a gente pra conversar com ele. Beleza, Boa. tamo junto. Show. Daí, a gente tem muita gente que, graças a Deus, nosso projeto está crescendo bastante. Tem muito técnico de voleibol, que é a audiência principal, claro. Desde aquele cara que trabalha no interior da cidade de Minas, lá do interior de uma cidade do Nordeste, até técnicos de nível olímpico, técnicos de seleção de nível mundial, que nem você, atletas, ex-atletas, entusiastas do esporte, pessoas que trabalham com nível administrativo do voleibol também. Deixa um recado para toda essa galera aí. Ah, cara, o meu recado é: se você tem um sonho, cara, crie um plano, siga o plano que vai dar certo. Eu acho que é Boa. isso, cara. Tem que sonhar, cara. O Brasil é um país que a gente carece muito das pessoas acreditarem que é possível fazer o impossível. E eu acho que quando a gente sonha, isso assim foi a, a principal coisa que os meus pais me ensinaram assim, a gente, né, veio de uma família mais humilde, me ensinaram a sonhar e sonha, cara, planeja, sonha, vai dar certo. Olha aí, ó. Você que Espetacular. você que está nos escutando, nos assistindo aí, que tem um sonho, então já anota aí e Cara, cara, assiste esse acredita? episódio de novo para você fortalecer seus sonhos. Cara, quando com todo respeito, eu respeito todos os níveis, tá? Uhum. Do voleibol, assim. Inclusive, eu já fiz um trabalho pela Federação Mineira que era de dar suporte
para treinadores que estão em estruturas menores, assim, sabe? Uhum. Quando eu comecei a trabalhar com voleibol, o meu maior sonho era ser treinador de equipes como se fosse os Jogos Abertos de São Paulo. Uhum. Aqui é o JIME, né? Jogos do interior de Minas Gerais. Uhum. Cara, e depois eu tive a oportunidade de estar no Minas, e quando eu tive no Minas eu sempre sonhei estar na seleção brasileira. Eu consegui ir para a seleção brasileira, e desde que eu fui para fora, que eu comecei a jogar as competições asiáticas, eu também sonhei muito em ir para a Coreia. Isso é um sonho que eu sempre tive a partir do momento que eu fui enfrentar as equipes da Coreia. E aconteceu, cara. Então, assim, eu tenho outros sonhos aí, estou mentalizando e vamos buscar. Então, eu acredito que é muito isso, sabe? Eu acho que Uhum. é acreditar que é possível É isso e aí. realizar um plano para isso. E eu tenho certeza que você vai realizar todos esses sonhos. Daí, Vamos lá. obrigado, cara. Valeu mesmo. Foi uma grande honra ter você aqui com a gente. Obrigado. A gente marcou, remarcou, remarcou, remarcou e deu certo. E agora a gente tá nesse episódio aqui que foi muito legal, muitos insights legais, muito conhecimento, Cara, eu tanto da que, parte de eu que tenho que voleibol, agradecer, liderança. eu que tenho que agradecer porque a gente já vem conversando muito tempo, né, sobre voleibol. Você Sim, também já me sim. ajudou em várias situações e para mim é muita honra estar aqui, sabe? Poder estar num espaço hoje que é muito reconhecido pelo público do voleibol, estar podendo dividir um pouquinho das minhas vivências e nessa conversa aqui também eu pude recordar um pouco da minha trajetória que motiva ainda mais acordar no outro dia aqui e fazer as coisas ainda melhor. E estou aí disposto, cara, para quem quiser bater papo sobre voleibol, né? Estou buscando muita informação aí também e a gente pode bater outros papos aí depois. Boa, E sempre à disposição, sempre à disposição. Quando precisar, boa, tô... boa. Sou muito seu fã, cara. Eu tenho certeza que cara, eu agradeço. Eu todos também tô com você. esses sonhos que você tem na cabeça vão se realizar. Isso Eu aí. já, eu já admirava você nas nossas conversas pelo WhatsApp, e É, quando, né, desde a pandemia e tal, e hoje conhecendo um pouco mais a fundo a tua história, sabendo de tudo isso, minha admiração, meu respeito, cresceram ainda mais. E quando você falou lá no começo da nossa conversa que nós precisamos mais nos ajudar, isso para exato. mim foi e trocar ideias e, né, estar sempre no intercâmbio de experiências. Isso para mim foi de tudo que você falou, né? Foi a mensagem mais que mais me pegou assim, porque quando você fala, a gente sente. E aquilo Ah, que você falou lá no começo era verdade. A gente Verdade. precisa se ajudar, cara. Porque não precisamos. essas coisas boas que a gente faz para os outros, voltam pra gente. A gente precisa Então, fazer a corrente do bem do voleibol brasileiro aí, cara. exatamente. Muito obrigado por dedicar um pouco do seu tempo, que eu sei que é valioso para estar aqui com a gente no Set Point Podcast. E eu tenho certeza que não só o seu trabalho na Coreia, mas tudo que você fizer, a gente vai estar tenho certeza que a gente vai estar na torcida, vai estar tudo muito certo. E vou ver você na Olimpíada, no Mundial ainda, hein? Escuta o que eu Isso tô aí. te dizendo. Nossa, sem dúvida. Galera, muito obrigado por vocês terem acompanhado esse episódio até aqui. A gente fica por aqui por esse episódio. Deixa seu like, compartilha esse episódio. Teve muito conhecimento, muita história, muita liderança aí nesse papo do Naê. E, poxa, muito legal mesmo. E, ó, aquele recadinho da Nexus Next, que é a nossa parceira aqui nesse podcast. QR Code está na tela. Se você quiser saber sobre migração para os Estados Unidos, clica aí, ó, acessa o QR Code que está na tela e fala lá com o Lucas, porque ele vai te orientar ao que fazer em relação ao processo de migração para os Estados Unidos, beleza? É isso aí, galera. Não tem desculpa. O QR Code está no episódio o tempo inteiro. É muito fácil você começar a descobrir quais são os caminhos para você vir para os Estados Unidos. Cento e oitenta e Valeu, sete caminhos. valeu, galera. E não se esqueça de voltar para conferir o próximo. É isso Abraço. aí, é isso aí, galera. Valeu, até o próximo.